Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar o Senhor, meditar na sua palavra, clamar a misericórdia dele sobre as nossas vidas nesses dias difíceis que nós temos passado, mas o Senhor está conosco, nós temos certeza disso. Pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do Salmo de número 127. É um salmo bastante conhecido, mas que tem uma mensagem muito bonita para os nossos corações. Salmo de número 127 diz assim: Canção de Peregrinos, de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Irmãos, esse salmo, ele tem um título em algumas traduções da Bíblia que diz: todo bem procede de Deus. E essa é a maior verdade das nossas vidas. Todo bem procede de Deus. A Bíblia diz que todo dom perfeito, tudo aquilo que é bom, vem do Pai das luzes, em Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, além de tudo que é bom proceder de Deus, nós ainda podemos ter a certeza de que Ele vai ser sempre bom, de que Ele sempre vai nos dar coisas boas. Então, nesse salmo, né, que é uma canção de peregrinos, quando as pessoas recitavam esses salmos durante as suas caminhadas. O povo de Israel fazia muitas peregrinações, iam muito para Israel, e durante essas caminhadas, essas peregrinações, eles então cantavam salmos, e esse era um deles. A autoria é atribuída a Salomão. E é engraçado que Salomão, ele foi um homem de muita sabedoria, e esse salmo também tem muita sabedoria na sua essência. E algumas pessoas dizem que quando eles falam de edificar a casa, estão falando do templo de Jerusalém, que foi destruído. Outras pessoas falam que foi a própria construção do templo, né, antes, ou às vezes quando eles estavam voltando do cativeiro babilônico. Então a nação de Israel estava sendo reconstruída. Mas o importante é que esse salmo se aplica à nossa vida cotidiana, às nossas necessidades e às nossas comunidades. Então ele começa dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não edificar a sua vida, se o Senhor não edificar os seus planos, se o Senhor não edificar o seu trabalho, se o Senhor não edificar a sua família, em vão você vai trabalhar, ou qualquer outra pessoa vai tentar edificar. E parece que esse salmo então é uma consequência do que está lá no Salmo 126, quando eles dizem: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E eles então estão dizendo: olha, o Senhor é quem restaura a nossa sorte. Se Ele não fizer da maneira dele, em vão qualquer outra pessoa que fizer será em vão. E então, a gente tem que lembrar da inutilidade de trabalhar sozinho, no nosso próprio esforço. Quando a gente começa a trabalhar sozinho, isso conduz a erros, a um cansaço às vezes inútil, a perda de perspectivas, né? E a gente começa a colocar então falsos ídolos como nossa razão de viver, porque nós podemos, porque nós conseguimos, porque nós nos esforçamos, né? E não é assim. É o Senhor que tem que edificar, é o Senhor que tem que fazer. E quando a gente então deixa o Senhor edificar a nossa casa, a nossa vida, os nossos esforços se transformam num trabalho com valor eterno. Então a gente tem que edificar a nossa vida, deixar Deus nos edificar, para que nós sejamos então edificados de forma a ter um valor eterno. Nossa vida privada, nossa vida pública, nosso trabalho, nosso descanso, nosso agir, nosso esperar, tudo depende de Deus. Não adianta nós pretendermos fazer por nós mesmos. Eu sei que essa é uma lição difícil de aprender, porque em todo momento a gente está tentando se confiar nas nossas próprias habilidades e na nossa própria capacidade. Mas a Bíblia aqui é muito clara quando ela diz: se o Senhor não edificar, não adianta. Se o Senhor não fizer,
não adianta. E esse é o segundo ensinamento que esse salmo nos traz. Não adianta trabalhar demais. Não adianta lutar sozinho por algo achando que o mérito de conseguir isso é seu. O não adianta é repetido 3 vezes para mostrar uma verdade definitiva. A gente às vezes precisa de segurança, né? Segurança física, garantia de alimento, de abrigo, mas quando a gente começa a lutar por isso e da maneira como é feita hoje, com muita competição, com intensidade de trabalho, isso acaba gerando em nós muita ansiedade, né? E Deus nos quer livres dessa neurose obsessiva de acumulação. Deus quer que nós desenvolvamos com Ele uma relação harmoniosa, de ciclos de trabalho, de descanso, né? E foi por isso que Ele nos deu o tempo do descanso e do gozo. Deus fala que a Bíblia fala que ao 7º dia Deus descansou. E esse é também uma lição para que nós tenhamos um tempo de descanso. E para nos lembrarmos que em tudo nós dependemos dele, que nós podemos descansar sim, porque ele, enquanto nós estamos descansando, ele está trabalhando. E a gente às vezes age como aquele homem, né, da parábola. A gente junta celeiros, né? A gente busca aumentar a nossa conta bancária, busca possuir propriedades. A gente às vezes até calça os outros e tira o emprego de alguma pessoa, uma posição. Desfruta pouco da vida, mas começa a ficar com medo dos ladrões, desconfiando das pessoas e se torna um escravo de si mesmo. E isso tudo porque nós estamos trabalhando e comendo com muito o pão do cansaço, comendo com o pão que foi conseguido com muito esforço da nossa própria parte. Enquanto a promessa de Deus é que Ele nos dá o sustento enquanto nós dormimos, né? A palavra de Deus nos ensina a viver com simplicidade, né, a desfrutar assim, do fruto do nosso trabalho, mas com simplicidade e partilhando isso com o próximo, especialmente quem crê na vida do gozo eterno como promessa de Deus, tem que se libertar às vezes dessas coisas que estão ligadas ao mundo, arraigadas na cultura mundana. Felizes aqueles que entendem que precisam de pouco e que vivem com simplicidade, né? Porque quando a gente aprende a não ter prazer nas coisas que o dinheiro pode comprar, né? A gente então melhora a nossa saúde, os nossos relacionamentos, né? Porque a gente entende que é Deus quem nos dá o sustento, que o Senhor pleiteia a nossa causa. E a Bíblia fala que aqueles que Ele ama, Ele dá o sustento enquanto eles dormem. Ou seja, é de Deus que procedem as bênçãos. É de Deus que procedem as bênçãos. A terceira lição que esse salmo nos ensina é que os nossos filhos, a nossa família, ela é um presente do Senhor, os nossos filhos são um presente do Senhor, né? E hoje em dia, o que a gente costuma ver? Os pais deixando seus filhos para ganharem dinheiro ou deixando seus filhos por causa de qualquer outro prazer que a vida possa oferecer. Mas Deus nos deu uma responsabilidade, né? E Ele mostra o seu cuidado para conosco e Ele diz então, olha, vocês têm que me buscar em primeiro lugar para que as outras coisas sejam acrescentadas, para nos ensinar que a vida é muito mais do que o sustento material e do que a segurança. A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, daquilo que Deus determina. E essa também é a mensagem desse salmo. Às vezes a gente perde o contato com os nossos filhos ou não cultiva um bom relacionamento com eles porque está preocupado com outras coisas e esquece que eles são um presente do Senhor para nós e são também nossa responsabilidade. E não só os nossos filhos que a gente tem segundo a carne, filhos de verdade, né? Filhos biológicos, mas também os nossos filhos espirituais, né? Às vezes nós geramos filhos espirituais e nós temos que nos preocupar com eles também, porque eles também são um presente do Senhor para nós. Então, feliz o homem que
que tem muitas dessas flechas, que tem muitos filhos, que constrói uma família estruturada, que constrói muitos filhos espirituais, que tem muitos filhos espirituais, né? Então, a gente tem que aprender que os nossos filhos e a nossa família, elas são uma herança do Senhor. Elas têm o seu lugar, elas têm muita importância e nada deve ser colocado no lugar disso, né? Nessa época agora, é um tempo diferenciado, as mães têm tido muita responsabilidade com seus filhos, muito mais do que tinham, né? A gente assumiu a responsabilidade da escola e muitas outras. E por mais cansativo que isso seja, irmãos, a gente tem que lembrar que isso é um presente de Deus para nós. É uma responsabilidade, mas também é um presente. E ter tempo de qualidade com os nossos filhos, com a nossa família, ler a Bíblia, orar juntos, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Quantas vezes você tem sentado com seus filhos e ensinado a palavra de Deus? A Bíblia diz que nós devemos, aquilo que nós ouvimos e aprendemos, nós devemos transmitir aos nossos filhos, contar às futuras gerações das glórias do Senhor, do seu poder, das maravilhas que Ele fez. É esse o ensinamento que a Bíblia nos dá. Então, irmãos, esse salmo de número 127, ele vem para nos lembrar a reconhecer a grandeza de Deus. É Ele quem dá o sustento, é Ele quem dá a força, é Ele quem dá o prazer de continuidade da vida. Ele nos protege das guerras, das lutas equivocadas e nos dá ainda muitos presentes. Então nós temos que lembrar sempre que é o nosso Deus quem nos sustenta, né? Nós dependemos dele e ele deve ser então a nossa prioridade. Nesse instante nós vamos orar. Vamos continuar orando pelos nossos amigos, familiares dos nossos irmãos que estão com Covid, né? Lembrando sempre da vida do Nilson, lembrando da vida do Renê, que está com muitas dificuldades, no hospital também, na UTI. Hoje o pastor Ebenezer também foi internado, vamos orar por ele. Vamos orar pelo Saul, primo do irmão Tim, e vamos orar pela família da irmã Lívia, que está enlutada, e por aqueles que não estão no hospital, mas que estão lutando para sair, né, para ficar curados do Covid, a irmã Mariette, o irmão Eduardo, o Gabriel, a Cleide, familiares da irmã Áurea, familiares da irmã Marli. Vamos orar também pela família do irmão Weber, que está enlutada hoje, pela perda da sua tia, para que Deus possa estar então abençoando cada um nas suas dificuldades. Vamos clamar a Deus pela nossa vida no trabalho, pelo nosso sustento, que Ele dá enquanto nós dormimos. Vamos pedir a Ele que esteja nos abençoando, né? Vamos pedir ao Senhor que abençoe a igreja e que abençoe cada família, melhorando o relacionamento dos pais com os filhos, entre os esposos e as esposas, e fazendo com que o povo de Deus seja próspero, não financeiramente, materialmente, mas seja próspero espiritualmente nesses tempos de crise. Que o povo de Deus seja então uma fonte de sustento espiritual para as outras pessoas nesses dias de dificuldade. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, o Senhor que é um Deus que nos sustenta enquanto nós dormimos. O Senhor que é o Deus que edifica a nossa casa, que edifica a nossa vida. Ó Deus, o Senhor que conhece todas as coisas. O Senhor que se compadece de nós e que tem misericórdia de nós. Nesse instante nós estamos diante do Senhor, com os nossos corações, ó Deus, buscando a Tua presença e a Tua face, para expor diante do Senhor as nossas necessidades. Ó Deus, quantos problemas nesses dias, quanta tristeza, quanta angústia, mas nós sabemos que o Senhor é capaz de livrar o seu povo dessa enfermidade, de dar consolo a cada um. E é por isso que nós estamos aqui diante do Senhor, para te pedir pela vida do Nilson. Ó Deus, tem misericórdia da vida do Nilson, aonde ele estiver nesse instante, naquela UTI. Ó Deus, que o Senhor coloque a sua mão de poder sobre a vida dele, que o Senhor esteja ajudando na sua recuperação. Ó Deus, nós sabemos que a tua vontade é soberana, que ela sempre vai prevalecer, mas nós colocamos diante do Senhor nesse instante o desejo do nosso coração de que o Nilson se recupere
recupere dessa enfermidade. Ó Deus, de que ele seja curado não só fisicamente, mas também, principalmente, que ele seja curado espiritualmente. Ó Deus, abençoa também a vida do Renê. Tem misericórdia, a vida do pastor Ebenezer. Ó Deus, o Senhor conhece essas vidas, a vida do Saul. Ó Deus, o Senhor conhece essas vidas que também estão em leitos de UTI nesse instante. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas. Traz saúde, cura, abundância de paz e de verdade. Abençoa aquelas pessoas que não estão no UTI, não estão no hospital, estão em casa, como os nossos irmãos. A família da irmã Elcia, da irmã Elciane, os familiares da irmã Marli, os familiares da irmã Áurea, a família da irmã Lívia. Ó Deus, abençoa a Mariette, o Eduardo, a Cleide, o Gabriel, dando o restabelecimento pronto. E abençoa também, ó Deus, o coração deles nesse instante, trazendo consolo pela perda do seu Vilmar. A família do seu Vilmar tem misericórdia, assim como a família do irmão Weber, que também está enlutada. Ó Deus de graça e de misericórdia, ser com cada um nesse instante. Abençoa as famílias que têm enfrentado, ó Deus, dificuldades financeiras, que têm enfrentado problemas, ó Deus, de emprego, de trabalho, de sustento. Nós lemos, ó Deus, e aprendemos nessa noite que é o Senhor que nos dá o sustento, que não adianta nós trabalharmos, nós lutarmos, comermos o pão de dores, terminar o dia cansados, porque quem dá o sustento é o Senhor. Ó Deus, nesse instante também nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos das famílias, os pais, os filhos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, pelos relacionamentos entre as esposas e os esposos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, restaurando cada relação, cuidando de cada pai, dando sabedoria, de cada mãe, de cada filho, abençoando essas relações nesses dias de dificuldade. Ó Deus, também queremos te pedir nesse instante pela igreja, que o Senhor continue sendo, ó Deus, o nosso sustento, que o Senhor continue nos abençoando. E nós te pedimos também nesse instante, ó Deus, pelos nossos amigos e familiares que ainda não são crentes. Ó Deus, irmã Maria de Fátima tem colocado a sua família diante do Senhor. Tem misericórdia da família dela, da família do irmão Tim, da família da irmã Helenita. Ó Deus, todas essas famílias que têm dia a dia sido colocadas diante do Senhor, os esposos das nossas irmãs, os pais dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Ó Deus, os nossos adolescentes e as nossas crianças. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda. Ó Deus, o Senhor sabe que mais do que nunca, nós precisamos ver essas pessoas transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo. O tempo está acabando, então trabalha na vida dessas pessoas, nós te clamamos. Ó Deus, nesse instante também queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, o nosso coração. Nos sonda, ó Deus, vê em nós aquilo que não te agrada, aquilo que não é da Tua vontade. Tira de nós, nos faz andar, ó Deus, pelo caminho eterno. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda. Senhor, coloca a Tua mão de poder sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando nesse instante, perdoando os nossos pecados. E nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, cheio de glória, cheio de poder. Ó Deus, o Senhor é o Deus que morreu, um dia enviou o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. E é por isso que hoje nós temos a salvação e nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos o Teu santo nome. Com o perdão dos nossos pecados, nós oramos nesse instante em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada família, abençoe cada vida, que o Senhor esteja dando consolo, conforto e paz. É o que nós desejamos nesse instante. Amanhã nós temos culto, participe conosco, às 20 horas, pelas nossas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos tem chamado e com
motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou